Olá pessoas, aqui quem vos fala é Black Soul e hoje venho finalmente trazer a análise da nossa queridíssima Ishmael, né? Family Hierarchy Candidate Ishmael, ou para os mais íntimos, a Ismael Tintin. Ela que veio aparecendo aqui no Limbus Company já tem um tempinho, né? Esse vídeo aqui tá já bem longe da data original de lançamento dessa Ishmael. Mas no caso ela aparece aqui como uma ID de suporte e DPS para o time novo de ruptura que nós temos no momento. E ela foi uma ID que deu o que falar, velho. Porque claramente ela é baseada no kit da Tintin que a gente viu durante o canto 7 da Don Quixote. Mas aqui eu vou mostrar como elas se diferem. Então vamos começar aqui pelas suas skills. Então nós temos aqui a nossa queridíssima Tintin Ismael. E a skill 1 dela, que vamos entrar já já em detalhe também nessa coisinha interessante aqui que a gente tem. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos analisar as suas artes de Uptime, né? Nós temos aqui a arte de Uptime 2 dela, né? No caso, ao você fazer com o Uptime 3, você vai desbloquear a segunda arte dela, que tá muito incrível. Dá pra ver aqui atrás, acredito eu, o Gregor, assumo eu que ele esteja aqui, e a Rodon por aqui, apesar da gente não poder ver o rosto deles, né? Mas eles são ratios que estavam sob controle dela. E nós temos aqui a primeira arte de Uptime dela, que também chamou muita atenção no trailer, porque o pessoal só olhou pra cá e ficou, meu Deus do céu, e sangue, né? Que tá no lugar do cara que acompanha a Tintin, que serve de guarda-costas e tutor dela. Então, quem sabe, provavelmente a gente vai estar vendo esse Hisang aqui como um ID futuramente. Então vamos lá. A primeira skill dela, Crimson Strike. Vai ser aqui aquele padrão que a gente já conhece, né? 8, 3, 11, com as condicionais vai fazer 15. Então nós vamos às condicionais, né? Primeira skill aqui sendo de Blunt Damage e Gloom. Efeito de uso, se o alvo tiver 5 ou mais tipos de efeitos negativos, Clash Power mais 1. E On Use, Coin Power mais 1 para cada 3 de ruptura no alvo, né? Aqui a gente também tem uma condição de Clash Win, onde ela vai ganhar 3 de Poise Potency e mais 2 de Poise Count. E os efeitos de On Hit dela, ela vai infligir mais 1 de Rupture Count. Ela vai infligir 2 de Ruptura. E ela vai ganhar 1 de Offense Level Up no próximo turno. Pode ser até 2 vezes por turno. E aqui temos uma versão diferente, Crimson Strike Launcher, né? Que vai de um... não é para Clash, né? Isso daqui tem uma forma especial de ser ativado, mas pode ter um total de poder de 6 até 10. Porque aqui a gente brinca com uma passiva que ela ganha por turno, que é convertida e se transforma em Ready, que é pronta, que tem um máximo de stacks de 3. E isso daqui é o número de turnos que a unidade gastou depois que ela sai de campo e ela retorna eventualmente como uma unidade de backup, porque quando ela retorna, ela vai usar esse ataque aqui. Então ela vai consumir todos os stacks de Ready que ela tiver nela mesma. E com isso ela ainda também pode estar ganhando um pouco de Ready, multiplicado por 2. E ela consegue mais Attack Weight, um máximo de 5. Então ela consegue bater em pelo menos mais 6 unidades com esse ataque aqui. Com isso, ao usar, ela vai ganhar 5 de Poise Potency e 2 de Poise Count. E mais uma condição de uso, se ela tiver 3 ou mais stacks de Ready, ela vai estar ganhando Coin Power mais 2. E ela inflige 1 de Ruptura.
Para a gente entender melhor como isso funciona, ao invés da gente ir para as próximas skills, eu já vou explicar as passivas dela. Aqui a gente vai ter as passivas, né, que ela vai ter Launching Maneuver. Assim que ela sair de campo, ela vai aplicar 1 de Offense Level para todos os aliados que estão em campo ainda, na ordem de deployment deles, uma vez por turno, né? E aí o número de aliados afetados vai ser igual à quantidade de launchers que ela tiver nela mesma, né, que é o stack que ela ganha por turno. Vai passando o turno até o máximo de 6 turnos, ela fica com um máximo de 6 stacks de launcher. Então, enquanto ela vai ganhar isso daqui passivamente, enquanto ela estiver ativa em campo, e a cada turno ela vai ganhar um stack disso daqui. E só expira assim que ela sai de campo, quando ela recua. E ela sempre vai ganhar um stack de launcher no final de cada turno. E com isso, os aliados afetados, se eles também forem considerados membros da Dia Family, ela vai aplicar 2 de Offense Level Up no próximo turno no lugar. Por enquanto, acredito eu que a gente só tem ela como Dia Family e o Honglu normal, mas provavelmente a gente vai ter mais IDs que vão ser considerados Dia Family eventualmente. Mas agora tem mais um efeito aqui, dessa passiva, que esse efeito não vai afetar aliados que retornarem ou forem substituídos no próximo turno, né? Só vai aplicar para aqueles que já estavam em campo quando ela recuou. E com isso, no turno em que ela é substituída ou ela retorna ao campo, ela vai ganhar stacks de Ready no lugar. E no início do combate, a primeira skill que ela vai usar na ordem de skills vai ser o Crimson Strike Launcher contra alvos randômicos, né? Já que aquela skill, ela tem aqui o textinho vermelho dizendo Unclashable. É dessa maneira que vocês vão estar usando essa skill aqui. Com isso, tem aqui a outra passiva dela de combate, que é a Rupture Breathing Resolve. Quando você tiver 5 recursos de Gluttony, ela vai ativar o seguinte efeito. Quando matar um alvo com essa unidade, com as skills de ataque dessa unidade, ela vai ganhar Poise igual à quantidade de Rupture Potency no alvo. E vai ser 3 por cada inimigo, uma vez por turno. E se essa unidade tiver ganhado 3 de Poise com o efeito acima, ela vai ganhar Poise Count igual também ao Rupture Count que o alvo que ela matou tem. Vai ser 2 para cada um inimigo que ela matar por turno. E num Clash, se essa unidade tiver um Offense Level maior do que o alvo, ela ganha Clash Power mais 1. Ou seja, todas as skills dela aplicam com esse efeito. E quando ela tiver num Clash, se o Offense Level dela for maior do que o alvo, ela vai infligir 1 a mais de Rupture Potency e 1 a mais de Rupture Count na unidade com o ataque base dela das skills, umas 2 vezes por turno. E aqui a gente tem a passiva dela de suporte para quando ela não está em campo, que vai ser o Lingering Resolve. Ela ativa com 4 de ressonância de Gluttony e ela vai ativar o seguinte efeito. Se essa unidade for derrotada em um combate, né, vai aplicar Assist, né, máximo de 1 stack. Se o alvo tiver 5 ou mais efeitos negativos, Clash Power mais 1 e dá mais 10% de dano. Ela vai aplicar então esse efeito de Assist para unidade subsequente, né? No caso, a unidade de substituição. E isso daqui implica que é a unidade de backup mais rápida na ordem de deployment, né? Então, digamos assim, se essa Ishmael ela é a unidade de deployment, a primeira unidade de deployment já vai vir com essa passiva quando alguém morrer em campo, né? Já vai vir com esse stack aqui de Assist.
Em Chain Battles, se essa unidade for uma unidade de backup ou se ela tiver recuado, ela vai ativar o seguinte efeito: no início de combate, entre todas as identidades, a primeira que tiver com 50% ou menos de HP, ou a unidade que tiver usando uma skill de defesa, né, são essas duas condições, vai escolher a identidade que for a mais rápida na ordem de deployment. E no final do turno, a identidade vai se recuperar de stagger causado por dano e ela vai performar um Battlefield Retreat. Pode ser até 2 vezes por encontro. Que é onde a unidade ela vai se recuperar de stagger e ela vai simplesmente vazar da luta. É uma passiva que só vai ter uso, pelo menos para conteúdo de história, gente, lá pro momento que vocês chegarem no canto 6, canto 7, né? Então agora nós finalmente podemos ir para a skill 2 dela, que vai ser Crimson Phoenix. A Fênix Carmesim. Gluttony, skill 2 de Blunt Damage. E essa skill aqui, ela é interessante, né? Ela vai ter um clash total aqui de 14, mas com as suas condicionais, né? Que aqui no uso, se o alvo tiver 5 ou mais efeitos negativos com Empower mais 1, e se o alvo também tiver 4 ou mais de Rupture Potency, com ambas as condicionais aqui, ela vai ter com Empower mais 1. Então com isso, ela consegue chegar até 22 de clash total. E aqui os efeitos dela de um hit e um crit. Ela vai ter um hit, inflige 1 de Rupture Count, e se ela critar com a primeira moeda, vai infligir 2 de Defense level down no próximo turno. A mesma coisa com a segunda moeda. A terceira moeda ela vai ganhar poise igual a quantidade de Rupture Potency no alvo, um máximo de 5. E se der heads na terceira moeda, ela também vai ganhar Poise Count igual ao Rupture Count no alvo, um máximo de até 3. E a quarta moeda, ela vai dar mais 20 mais a quantidade de Poise Potency nela mesma, mais Rupture Potency no alvo, de porcentagem de dano no crítico, um máximo de até 50%. Então pelo menos os 20% aqui é sempre garantido. Com isso, se ela também critar, se ela matar um inimigo com um ataque crítico na última moeda especificamente, ou seja, vocês raramente vão ver isso aqui, ela vai ganhar 3 de Offense Level Up no próximo turno, uma vez por turno. A skill 3 dela, Crimson Spring, né? Ela tem um clash total base de pelo menos 22, né? E com as condicionais, vocês vão ver o quão absurdo fica esse número. É uma skill de uma única moeda, ela é Unbreakable, vai ser de Envy e de Slash, né? Então ela tem 2 efeitos antes de ataque que ela vai considerar. Se o alvo principal tiver 5 ou mais status negativos, Attack Weight mais 1. E se antes do ataque ela tiver com 3 de Launcher, ou seja, depois de 3 turnos, né, se ela tiver 3 ou mais de Launcher, ela vai ganhar mais 1 de Attack Weight. Então turno 3 já vai estar batendo em 2 inimigos. Com isso, ela bate num total de 3 alvos diferentes. E aqui, 2 efeitos de On Use nela. Ela vai ganhar Coin Power mais 2 para cada 3 tipos de efeito negativo no alvo, um máximo de 6. E ela vai ganhar Coin Power mais 1 para cada 7 somas de Rupture mais Rupture Count no alvo principal, um máximo de 5 de Coin Power. Então ela ainda ganha mais 11 de Coin Power total com as condicionais, fazendo com que o Coin Power dela fique absurdo. Ela vai ter 25 de Coin Power mais 8, que vocês vão poder brincar bastante com isso daqui. 33, ela tem um clash absurdo, isso é basicamente um ego, né? Isso daqui é literalmente um ego se você consegue cumprir todas as condicionais dela. Se durar turno o suficiente, ela vai bater em 3 alvos diferentes com tudo isso. E ela ainda tem uma condicional de Clash Win, que para ela não vai ser tão difícil ganhar clashes, que ela vai ganhar 4 de Poise Potency.
E aqui a única moeda dela é uma Unbreakable Coin. Ela vai dar mais 50% com uma soma de Poise Potency nela e Rupture Potency no alvo principal, a mais em porcentagem de dano para um máximo de até 75%. E ela vai dar também mais 80, mais a soma de Poise Potency nela e Rupture Potency no alvo, de porcentagem a mais de dano no alvo, né, para dano crítico. Se ela critar, ela vai dar mais dano ainda, com um máximo de 105% de dano extra. Somando as duas coisas aqui, ela tem até 180% a mais de dano. E não basta isso, ainda vai ter mais 5% de dano se ela estiver critando para cada launcher que ela tiver nela mesma. Um máximo de 30%. Ou seja, gente, nessa brincadeira, ela vai ter um multiplicador de dano nessa skill de até 210%. Isso daqui é basicamente um ego numa skill. E claro, a gente ainda tem mais efeitos aqui. On hit, ela vai aplicar 5 de Rupture Potency. Se ela estiver critando, ela vai infligir 1 de Rupture Count. E novamente mais um efeito de crítica, ela vai ganhar 2 de Poise Potency e 1 de Poise Count. E se ela matar um inimigo quando ela estiver critando, ela vai ganhar mais 2 de Potency Count. E pode ser até 3 vezes por turno, ou seja, conta para cada inimigo, totalizando 6 de Poise Potency que ela, ou melhor, Poise Count que ela pode conseguir com esse último efeito da única moeda dela. Ou seja, isso daqui é basicamente um ego. E aqui a skill defensiva dela, ela vai ter uma esquiva de poder 14 base, né? Que é o Adept Evasion, que é de Gloom, em moeda única. Ela vai ter o efeitozinho aqui. No início do combate, se ela tiver 3 ou mais de Launcher, ela vai performar um Battlefield Retreat no final do turno. Ao sair de campo, ela vai se mover para a parte mais frontal das unidades de backup na ordem de deployment, ou seja, ela vai ser logo a primeira unidade de backup, se você fizer isso com ela. E ela vai ser sempre a primeira a retornar na lista de substituição de backup por conta disso. E ela vai ter efeito de uso e efeito de evade, né? Ao usar o evade, ela vai ganhar 1 de Poise Count, pode ser 2 vezes por turno. E se ela fizer um evade com sucesso, ela vai estar aqui ganhando 2 de Poise Potency, 2 vezes também por turno. Então, gente, a gente precisa conversar sobre essa Ishmael, né? Porque no caso aqui, antes de eu falar, aqui ela vai ser resistente a Blunt Damage, mas ela vai tomar fatal de Pierce Damage. E a velocidade base dela vai de 3 até 7. Nada mal, bem padrão hoje em dia. E aí vamos ter que falar sobre essa Ishmael, né? Porque, assim, senta que lá vem história. A personagem que ela é baseada é a irmã mais nova do Hong Lu, né? Que foi introduzida lá no início do canto 7 da Don Quixote, onde a gente começou a ter uns previews da história do passado do Hong Lu, que era um Sinner que a gente não sabia muito dele, né? Com isso, a Xingqiu acompanhou a gente bastante durante aquele canto. As 2 primeiras partes daquele canto ela acompanhou a gente, e ela foi a primeira personagem a iniciar uma trend que foi bem interessante, bem bem-vinda até no jogo, que foi uma unidade de suporte aparecer em campo que a gente não controla diretamente, né? Ela participa dos combates junto com a gente, então por conta disso a gente podia estar numa luta com 7 unidades nossa, juntamente de uma unidade extra de suporte. A Xingqiu, que participou lá para ajudar a gente, era um monstro de Rupture Potency e principalmente Rupture Count. Essa Ishmael aqui, Xingqiu, não é bem assim. Não só ela é negativa em Count na skill 1 e skill 2, na skill 3, que é a melhor skill dela, ela só é neutra, né? Aplica e consome o que aplicou. Qual é o problema que isso
gera, ela acaba sendo um pouco que um detrimento se for para usar em coisas como modo história, né? Isso porque não só ela só fica útil, lembro-me eu, a partir do canto 7, se não canto 6 mesmo, que era o do Heathcliff, mas qualquer coisa, a partir do canto 7 já é certeza, porque é onde foi introduzido Team Battles, né? Já tinha as Team Battles no jogo. E isso faz com que ela não seja muito boa para estar usando num time de ruptura, já que ruptura é um dos status do Limbus Company que sofre com problemas de balanceamento desde o início do jogo, porque se você deixar a ruptura ter muito potency e muito count, tu trivializa o jogo, mas se tiver pouco potency e pouco count, aí o time é muito fraco, né? Tanto que infelizmente o nosso menino Talismã Sinclair foi assassinado, né? A passiva dele de talismã, que era tão boa, foi nerfada. A gente não aplica mais talismãs com a passiva dele. Se você quiser talismã na sua composição de times de ruptura, agora você vai ter que usar diretamente ele. O problema é, ele é a unidade de Season 2 com aqueles clashes bem questionáveis, né? E ainda mais que ele é um ID de 2 estrelas. Então é muito difícil estar fazendo o uso correto daquele Sinclair, levando em consideração o Clash Power tão pequeno que ele tem em todas as skills. A skill 3 dele, gente, para vocês terem noção, o máximo que aquela skill consegue rolar na hora de dar um Clash contra o inimigo é 16. É muito triste isso, principalmente levando em consideração que desde a Season 3, com a introdução da Capitã Ishmael, a gente vive num Limbus Company com idade suficiente para a gente ter aí IDs de 3 estrelas que com a skill 1 deles e as suas condicionais eles chegam a 15 de Clash na skill 1. As outras skills nem se fala, gente. Então isso gera um problema. Outra coisa muito triste é que devido à passiva dessa Ishmael, que ela faz com que ela e outras unidades no campo de batalha deem retreat, né? Ela fica impossível de usar ela para fazer conteúdo de solo, tá? Não dá. Porque a menos que você nunca use a esquiva dela, é simplesmente impossível você estar usando ela para fazer conteúdo de solo na Mirror Dungeon. Então, praticamente, o único lugar onde essa Ishmael vai ter um uso de verdade, onde ela vai ser muito forte de verdade, é só na Mirror Dungeon, né? Do que não é ruim, porque me entendam aqui, gente. Essa Ishmael não é um ID ruim, mas ela sofre um problema muito parecido com o do Sunshower Heathcliff, né? Que é aquele ID que é conhecido pelos fãs como Potential Man, o homem potencial. Essa Ishmael é basicamente a Potential Woman, a mulher potencial. Porque ela tem muito potencial, ela é absurda, e você que já viu qualquer vídeo de Mirror Dungeon com alguém usando essa Ishmael, e eu mesmo também vou fazer um dia, sabe do que ela é capaz de fazer, né? Porque agora que nós estamos aqui no Limbus Company, levando em consideração as unidades atuais que nós temos no jogo de ruptura e poise combinados, né? Que nós temos no jogo, já dá para fazer um time forte o suficiente, onde desde que você coloque aí os 2 IDs do Gregory, no caso da Rodion, do Rachel Peck, a Faust Nova, que todos esses IDs aí, eles são de ruptura e poise ao mesmo tempo, você coloca essa Ishmael, você já tem quase um time completo para trigar o efeito do Lucky Punch e juntamente dos outros Eagle Gifts de Tier 4 de ruptura do jogo. Espera-se já que quando for sair o Honglu dessa Season, né, o ID principal dele, de Bad End, como já é tradição desde a Season 1, ele provavelmente vai ser aí mais um ID de ruptura e poise ao mesmo tempo. Então quando a gente tiver oficialmente 5 IDs que fazem isso, já dá para fazer um time que triga efeitos de Tier 4, tanto de Eagle Gifts de poise, como de ruptura. Vai ser um time muito quebrado, gente. Tanto que meio que dá pra fazer isso, né? Se você colocar as 2 últimas unidades, uma de ruptura e uma de poise, já é o suficiente. Não que necessariamente a gente precisa esperar por isso, né? Já fizeram com isso.
a skill 3 dessa Ishmael chega a números absurdos de assustadores de Clash total, por causa do Lucky Punch, né? Ela chega a um valor muito alto de Clash. Ela consegue superar, para vocês terem noção, a Capitã Ishmael do canto 3, com ela usando Red Mist e Lucky Punch ao mesmo tempo. Vocês já viram esse vídeo no meu canal, né? Pra quem já assistiu Mirror Dungeons antigas, minha lá da Season 4. A Capitã Ishmael com a skill 3 chegava a 51 de Clash total. Essa daqui chega a um nível mais absurdo com uma skill 3 que tem Attack Weight, tá? Ela consegue bater em 3 alvos diferentes com essa skill, ela é absurda. Claro, o problema é a luta durar tempo suficiente, né? Porque se você está usando também os Eagle Gift de Tier 4 de ruptura, isso implica que vocês estão usando Thrill, que faz com que os inimigos estourem muito rápido, né? Aquilo ali é basicamente o Eagle Gift de Tier 4 do time de Burn, só que adaptado para ruptura. Então aquilo ali também termina lutas muito rápido. Então assim, a nossa querida garota potencial, infelizmente, ela não é aquilo que a gente sonhava que fosse. Um suporte de Rupture Count absurdo que foi a Chinchun lá no canto 7. Não, ao invés disso, a gente ganhou um ID híbrido de ruptura e Poise, que é boa, tem bons números de Clash, né? 22 na skill 2 de Gluttony, que é ótimo. E 33 com as suas condicionais na skill 3, junto de Attack Weight e Unbreakable Coin, que não sofre nenhum efeito negativo se ela perder Clash. Então ela ainda vai estar dando muito dano com isso daqui, tá? Mesmo se ela perder o Clash, ou seja, quase que um To Claim Their Bones, essa situação, onde você fala lá pro inimigo, vai lá, ganha do Clash pra ver o que acontece, né? Ela simplesmente vai obliterar 3 alvos diferentes ou 3 partes de abnormalidade diferentes, se ela conseguir com o Attack Weight dela. Se não 3, pelo menos 2. Então com isso a gente tem aqui um ID muito forte, muito sólido, tá? Ela não é tão ruim de usar quanto o nosso querido Potential Man, porque é aí que tá a diferença entre eles dois. Dá pra fazer solo com aquele Heathcliff, com ela não dá, né? A gente infelizmente não vive num mundo onde a gente pode usar ela pra fazer solo de Mirror Dungeon, do que é muito triste. Mas paciência, de resto ela ainda é excelente pra estar usando com os IDs do Racial Pack, né? Porque agora dá pra fazer um time fechadinho com ela, a Faust, o Gregory e a Rodion novos e a Ryosho e a Otis do finalzinho da season passada. Então essa daqui é a Ishmael, a candidata da família da hierarquia, né? Ela é um ID bom, polêmico infelizmente, né? Ela não é aquilo que a gente sonhava que ela ia ser em questão de suportes para a ruptura, necessariamente. Mas, felizmente, ela pode atingir todo o potencial dela na Mirror Dungeon. E lá ela é muito boa. Só que também pode causar uma certa irritação usar ela por conta da passiva dela. Se vocês acabarem ativando a passiva dela, acredito a passiva dela de quando ela não está em campo, ela pode acabar fazendo, por exemplo, a Faust recuar de campo, porque ela tem aquela skill defensiva dela que ela protege um personagem bloqueando ataque, né? Só que por conta disso ela pode acabar removendo aquela Faust de campo, do que é muito inconveniente. Mas de resto, basicamente ela foi feita para ser usada em campo o tempo todo, até o presente momento. Não sabemos se vai ter mais outros IDs para complementar ela futuramente, né? Já que mencionou IDs do Dia Family, então pode ser que a gente venha ter mais IDs que se beneficiem mais com esse efeito das passivas dela, quando ela não necessariamente está em campo. Mas até lá, vamos ter que ficar na espera. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero comentar aqui uma breve coisa, que é a respeito do próximo Walpurgis Night. Se você, assim que nem eu, assistiu a live dando teaser da Season 6 bem no final da Season passada, o nosso queridinho CEO da Project Moon já comentou que a gente provavelmente já vai estar tendo o nosso próximo Walpurgis Night
assim que o Canto do Hong-Lu já acabasse, né? E já acabou, nós estamos na Season 6 já há um mês, né? Então a gente ainda tem pelo menos 5 meses dessa Season pela frente. Então já vão preparando aí seus tickets, vão preparando sua Lunacy, que tá chegando aí uma Walpurgis Night, né? Já que esse ano a gente não pode ter o Walpurgis Night no dia do feriado de Walpurgis Night na vida real, né? Que é todo dia 30 de abril, ou melhor, maio, né? 30 de maio, se eu não me engano. Ah, não, é abril mesmo. Perdão, falha minha. Mas é todo 30 de abril. Como a gente não teve esse ano na data comemorativa do Walpurgis Night na vida real, ele disse que a gente ia ter após o Canto do Hong-Lu, né? Então, já fiquem bem espertos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da Ishmael nova. Eu particularmente já estava esperando por ela desde o Canto 7, quando a Xingqiu apareceu pela primeira vez, porque eu sabia que a Ishmael, ou pelo menos a Rodion, iam ganhar um ID fazendo referência a essa irmã mais nova do Hong-Lu, e eu tô muito feliz de ter adivinhado certo que ia ser a Ishmael. Já que, querendo ou não, a Ishmael ainda não tinha um bom ID de ruptura, ela finalmente tem. Finalmente as pessoas não vão ter mais que sofrer usando essa coisa. Do que é uma pena, até acho o design dela bacana, mas meu Deus, ela é muito ruim. Mas é isso, gente. Eu sou o Black Soul e eu me despeço aqui de vocês. E até mais.